E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás onde o protagonista ganha um sistema de jogador e fica muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Shingo. Ele vinha tendo o mesmo sonho frequentemente e com o passar do tempo, esse sonho parecia cada vez mais real. Ele acabou indo para outro país em busca de conseguir um trabalho que renda um dinheiro bom, pois 2 anos atrás, seu pai estava trabalhando e acidentalmente caiu do prédio ficando gravemente ferido. Quando sua família chegou no hospital, foi falado que não seriam capazes de salvá-lo. Para piorar, a construtora se negou a pagar compensação. Com isso, ele começou a trabalhar bastante para conseguir manter sua família. Como ele trabalhou muito, ele acabou indo parar no hospital por conta do estresse acumulado. Quando estava à noite, ele viu algumas pessoas levando seu parceiro, mas como ele não conseguia se mover, acreditou que tudo foi apenas um sonho. Porém, quando ele acorda e não vê seu parceiro, é quando ele descobre que tudo foi real. Mas quando ele vai perguntar às pessoas, falam que ele apenas pediu alta. Após ver que as coisas nesse hospital estavam estranho, ele ligou para seu chefe para retornar para seu trabalho, e seu chefe fala que ele poderá retornar no dia seguinte. Com medo, ele decide não comer sua comida para não dormir, e pouco tempo depois os caras que levaram seu parceiro aparecem. Com isso, ele finge que estava inconsciente. Após isso, ele acaba sendo trancado em outro local, e quando ele estava procurando uma chave, encontra alguns papéis com informações do seu parceiro, e é quando ele descobre que os órgãos dele foram removidos. Após outros doutores aparecerem, ele consegue prendê-los e por alguma razão, por um momento, seu corpo quis beber sangue. Após conversar com o médico, ele descobre que esse hospital é uma fachada para vender órgãos de pessoas que vêm da construtora. Após isso, ele mata o médico sem piedade juntamente com sua parceira. Após fugir, ele acabou sendo caçado pela organização negra, fugindo para todos os lugares, e após alguns acontecimentos, ele entra no seu sonho novamente, e ele acaba lutando contra uma estranha criatura. E é quando ele descobre que seu corpo mudou completamente, e após isso aparece uma tela falando que o sistema foi iniciado. Após descobrir que ele se tornou muito mais forte agora, com a ajuda desse novo poder, ele vai usar para lutar contra toda essa organização até destruí-los completamente sem piedade. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Linshio. Ele estava há muito tempo procurando um emprego, mas nunca conseguia. Com isso, ele passava a maioria do seu tempo na frente do computador, pois ele gostava muito. Mas sua vida muda completamente quando um dia um portal aparece na tela do seu computador. Após isso, aparece uma tela na sua frente falando que ele vai fazer uma grande viagem e o sistema de melhora de classe Deus vai servir ele fielmente. Após isso, ele acorda em outro local, em uma academia, e logo as memórias do antigo dono do corpo começa a vir à sua mente, e ele descobre que foi parar muito tempo no futuro, onde a Terra foi invadida por criaturas alienígenas, sofrendo um golpe devastador. Para conter esse caos, os estados usaram armas nucleares para dizimar essas criaturas. Porém, por causa disso, foi espalhado um vírus que transformou a Terra, onde vários zumbis começaram a aparecer, e também vários tipos de bestas violentas. Por causa disso, os artistas marciais da Terra apareceram e se tornaram os guerreiros mais respeitados. Com isso, foi criado uma academia onde treina pessoas para serem capazes de lutar contra essas criaturas, e Linshio é um desses alunos. Porém, como ele não possui nada de talento, é frequentemente intimidado por outros alunos sem piedade. Após ser bastante espancado, seu sistema é ativado, pois quanto mais raiva ele tiver, mais energia é acumulada, e quando ele decide liberá-la é quando ele mostra para todos que não deve mais ser subestimado, dizimando seu inimigo com apenas um ataque. Como ele derrotou seu oponente, ele obteve uma chance para girar uma roleta do sistema. Por sorte, ele consegue uma boa quantidade de dinheiro para ser capaz de tratar seu corpo. Após curar seu corpo, Linshio, em um futuro onde o antigo dono do seu corpo era frequentemente espancado por ser fraco, ele está decidido que vai mudar tudo, e com a ajuda desse sistema do Deus, ele vai mostrar para todos que ele pode ser o mais forte dessa academia. Agora ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo que misteriosamente um dia uma fenda espacial abriu sobre a Terra. Logo após isso, bestas ferozes de outra dimensão começaram a aparecer, e com isso a humanidade começou uma luta para sobreviver. No entanto, a energia dimensional também estimulou o talento dos humanos, e por causa disso um pequeno número de pessoas começaram a despertar talentos. E agora a história segue com o protagonista conhecido como Yachi, um jovem que perdeu seus pais e estava vivendo junto com sua irmã, e para piorar as
coisas. Quando ele desperta, seu talento é de nível baixíssimo, e por causa disso sua vida estaria arruinada para sempre, onde ele queria ter força suficiente para proteger sua irmã no futuro. E como ele não queria preocupar sua irmã, ele acaba mentindo para ela falando que conseguiu um talento muito bom. Porém logo após isso um painel aparece na sua frente com o nome da sua irmã e seus status, e quando ele toca nela aparece que seus talentos podem ser copiados, e com isso aparece outra tela perguntando se ele vai querer copiar os talentos dela. Como ele não sabia o que iria acontecer com sua irmã, ele não aceita e sai para a cidade para encontrar um talento poderoso para copiar. Após perceber o quão forte é sua habilidade de copiar os talentos dos outros, ele agora está decidido que vai ser o guerreiro mais forte desse mundo. Com isso Etian vai trilhar um novo caminho. Com esse seu novo poder ele vai usá-lo para ficar muito mais forte para que possa derrotar poderosos inimigos e com isso ser capaz de proteger sua irmã, e ele não terá piedade de ninguém que tentar machucar quem é importante para ele. Agora ficamos com esse mangá onde a história se passa na cidade dos dragões, onde naves gigantes dominam os céus e na terra. Está cheio de grandes máquinas e robôs e também existe as pessoas com grandes poderes que empunham espadas e até mesmo magia. Eles lutam contra demônios e monstros por territórios e o protagonista conhecido como Meng era um deles. Porém eles não foram capazes de deter as grandes hordas de monstros. Com isso a cidade dos dragões começou a desmoronar e mesmo Meng sendo muito poderoso, derrotando vários monstros, ele não foi capaz de deter los lutando até o final, e após receber um ataque fatal, ele vê toda a cidade caindo. Quando ele acreditava que tinha chegado ao seu fim, para sua surpresa ele acorda em outro local em uma sala de aula. Inicialmente ele acredita que a cidade do dragão ter sido atacada e destruída foi apenas um sonho. Na sua vida anterior ele perdeu o exame para admissão da faculdade por causa do representante de classe que lesionou seus órgãos internos, pois ele era o mais superior da classe, mas quando eles foram atacados por monstros, quando foi lutar contra um inimigo poderoso ele fugiu da batalha. Mas agora com seus anos de batalhas intensas, Meng rapidamente mostra que não é mais o mesmo de antes e para sua surpresa aparece um painel na sua frente. Antes dele morrer, no seu passado ele foi atingido por uma chama que entrou no seu corpo. Com isso ele descobre que não foi uma ilusão e sim tudo real. Ele ganhou um sistema onde ele ganha pontos para trocar por recompensas para ficar mais forte, sendo capaz de curar seu corpo completamente de todos os ferimentos que o líder da turma fez com ele. E para ele conseguir mais habilidades e pontos ele tem que fortalecer a cidade dos dragões. Com isso agora Meng no seu passado com todas suas memórias e com a ajuda desse sistema ele vai usar para ficar mais forte e com isso fortalecer a cidade dos dragões muito mais antes que a guerra inicie. Mas desta vez ele não vai deixar que a humanidade seja extinta para esses monstros. Para finalizar ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista conhecido como Tianlei, um estudante de administração que um dia enquanto era espancado apenas por ter falado com uma menina que outro cara gostava. Logo após isso ele acaba encontrando um anel no chão onde assim que ele toca nele, ele escuta uma voz falando que o hospedeiro 0 foi ativado e logo ele percebe que essa voz veio do anel que fala que ele é um mestre virtual que está comunicando com ele através desse anel, e agora ele foi escolhido pelo mestre virtual e de agora em diante ele será o número 0. Ele também fala que em poucas horas um vírus vai se espalhar pela terra e vai começar a transformar a humanidade em zumbis, e seu dever agora é matar os zumbis e salvar a humanidade. De começo ele acha que é tudo uma brincadeira, mas assim que ele coloca esse anel em seu dedo ele acaba vendo uma memória do futuro onde a humanidade foi dizimada por esses monstros e agora não tem como remover mais o anel, pois ele pode morrer, onde ele se conecta com seu hospedeiro e logo ele acaba descobrindo que dentro desse anel tem um espaço para armazenar coisas e ele também pode acumular experiência ao matar zumbis, onde ele pode trocar por recursos. Após alguns eventos o mestre virtual entra em modo de descanso. Dentro desse espaço que ele possui tem um frasco com fluido viral onde, se ele usar em seu corpo, pode aumentar sua força física, mas só funciona se ele tiver o vírus em seu corpo. Se ele aplicar sem tiver o vírus vai se transformar em zumbi, e com isso a vida de Tianlei muda completamente. Ele rapidamente começa a se preparar para esse grande evento e agora ele tem apenas um objetivo, onde ele tem que ficar muito forte, pois ele é o único capaz de salvar a humanidade.